Olá, irmãos! Eu desejo que a paz de Jesus venha sobre todas as áreas da sua vida. Eu sou pastora Elisângela, tenho uma palavra para o seu coração e quero orar com você nesse momento. Em Lucas 18, a partir do verso 1, nos diz assim: Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, esse é um texto onde Jesus vai falar do dever da oração, de uma oração constante, de uma vida de oração. Jesus está dizendo aqui que tinha uma viúva que precisava de ajuda, ela tinha uma causa, ela tinha um adversário e ela batia na porta de um juiz, mas esse juiz não queria atender. Esse juiz não se importava com a causa dela, porque ele era injusto, porque ele não confiava, não acreditava em Deus e nem tinha temor de nenhum homem. Ele era um homem orgulhoso, com certeza. Mas aquela mulher, ela ouviu o não a primeira vez e ela não desistiu. Ela voltou ali e ela continuou pedindo que aquele juiz decidisse pela causa dela, fizesse justiça para que ela realmente fosse abençoada. Aquele homem não tinha nem um pouco de amor por ela, mas mesmo assim, ela saía da casa dela, percorria uma distância e ia bater naquela porta. Ela não desistiu do que ela queria. E essa é a parábola que Jesus traz ao coração dos discípulos. Não desistir, não parar de orar, ter uma vida de oração, ter propósito de oração. Em nome de Jesus, crer que o Senhor pode fazer qualquer coisa na nossa vida que está alinhada com a palavra dele. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos quantas vezes Deus respondeu a oração. Quantos homens e mulheres receberam resposta de Deus na oração? Nós vemos Deus respondendo a oração de Ana, Esté, Sansão. Nós vemos ali Deus respondendo a oração de Elias, Salomão, Neemias, Jabes, Daniel. Quantas orações! No Novo Testamento nós vemos os irmãos orando na casa de Maria, Deus mandando providência. Irmãos, Deus sempre respondeu a oração. Ele quer que nós viemos orar com fé, com convicção de que Ele está nos ouvindo e no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir conforme a sua oração. Então não pare, não desista. Mesmo que a circunstância pareça que não é favorável, mesmo que a situação que você está passando parece que não está melhorando, às vezes nós começamos a orar por alguma coisa e parece que até piora, irmãos. Isso é a batalha espiritual. Todas as vezes que você começar a orar, o mundo espiritual vai ter uma reação. Você ora e o mundo espiritual reage. Aí nós vemos o agir de Deus, nós vemos o trabalhar de Deus e nós vemos também o impedimento que ali muitos espíritos malignos tentam contra a nossa vida. Então não pare, não desista, porque a oração ela tem as suas etapas. Às vezes Deus nos diz para esperar.
Às vezes é o tempo da espera, não é que Deus não vai responder, mas Ele realmente disse para nós esperarmos nele. Outra vez Deus vai dizer não, Deus vai responder que não, aquele não é o propósito dele. E outras vezes Deus vai vir de encontro e a sua oração vai ser respondida de uma maneira imediata. Mas o segredo é ser constante. O segredo de uma vida abençoada é orar sempre, não esmorecer. Se você quer algo de Deus, se coloque nessa posição de um homem que ora, uma mulher que ora, um jovem que ora, e não saia desse lugar até Deus te dar uma direção. Eu quero te encorajar, seja oração por uma causa na justiça, seja oração por uma pessoa, seja oração pelo seu casamento, seja oração por enfermidade, continue. Deus está ouvindo a tua voz. Deus não confunde a nossa voz, Deus não confunde o nosso endereço. Então persevera, está na hora de você ser determinado, determinada a permanecer em oração, porque como Jesus disse aqui, se um juiz que não tinha temor de Deus e era orgulhoso, não se importava com os homens, ele fez bondade para aquela viúva, quanto mais o seu Pai, que te assiste, que vê as suas lágrimas, que vê o seu clamor na madrugada. A Bíblia está deixando bem clara: o Senhor fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Então continue o seu clamor, não em vão. Suas orações não têm sido em vão. Tem chegado diante do trono do Senhor e na hora certa Ele vai te trazer a resposta, amém? Então vamos orar. Eu quero pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e continue orando comigo toda a madrugada, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa palavra de ânimo, essa palavra de encorajamento, Pai, porque muitas das vezes nós pensamos que não adianta orar. Às vezes tem uma pessoa que está me ouvindo agora, que ela já desistiu do propósito de oração, da campanha de oração, que ela realmente orou por uma semana, 2, e como nada aconteceu, ela pensa que foi em vão. Ela está pensando que não vai adiantar, mas em nome de Jesus eu repreendo esse pensamento que não vem do Senhor, que só vem arrancar agora, que essa pessoa venha voltar para a oração, voltar para clamar ao Senhor, confiar, até o tempo que o Senhor, meu Pai, vai trazer a resposta. Em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha levantar mais as mães em oração. Nossos filhos são carentes de oração, não importa a idade, não importa se eles são casados, se eles são ainda bebês, crianças, nós precisamos orar, cobrir os nossos filhos de oração. Eu oro para esta mulher, este homem, que às vezes está passando problema no casamento e está com o coração tão triste, abatido, às vezes reclama, fala para alguém da situação que está passando. O Espírito Santo, eu peço, visita essa pessoa agora, para que ele pare de falar da vida, do cônjuge, para qualquer um, mas que ele leve em oração. É o marido orando pela esposa, é a esposa orando pelo marido, é intercedendo uns pelos outros. É assim que a bênção do Senhor se estabelece. Em nome de Jesus eu oro para essa mulher que tem uma chamada, essa mulher que é separada, que o Senhor vem em nome de Jesus encorajar, pelo poder, o mover, a presença do Espírito Santo na vida dela, que ela continue orando. Tem pessoas que foram chamadas para orar pelos outros, tem pessoas que foram ungidas para interceder, para serem parte do ministério de intercessão da igreja. Ei, meu irmão, levanta, minha irmã, levanta. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra, tem muitas pessoas precisando de uma oração, tem muitas pessoas necessitadas de que algo que você tem seja ali levado para essas vidas. Então se posicione, Deus vai
vai responder suas orações, Deus vai agir no momento certo, Ele está preparando o seu coração, Ele está preparando a sua estrutura. O que Deus tem preparado para você já está pronto. O que Deus está fazendo agora é preparar a sua vida para receber tudo que Ele tem para te entregar. Então se encoraje, levanta, profetiza, ora, declara a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Seja como essa viúva agora. Essa viúva não desistiu, não parou, não retrocedeu e recebeu a bênção dela. Você está pedindo para um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que tem você por filho, por filha, amado, amada do Pai. Então continue orando, buscando, que grandes coisas Deus vai fazer. As suas orações serão respondidas. Deus fará aquilo que você tem clamado e tem pedido, e a glória será para o nome dele, mas a alegria será para você em nome de Jesus. Então continue firme, de joelho, nas madrugadas, intercedendo, porque o Senhor está contemplando as suas lágrimas, está ouvindo o teu clamor, e na hora certa Ele vai realizar o milagre, Ele vai vir com a providência em nome do Senhor Jesus. Amém? Não desista, continue, seja perseverante. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que Deus te abençoe e sempre te encontre no lugar de oração, em nome de Jesus. Amém.